Olá, alunos do terceiro ano. Como é que vocês estão? Estão bem? Como é que estão aí de pandemia? Vamos ficar em casa, vamos parar de estar circulando na rua. Já vi algumas pessoas circulando aí na rua. E nós estamos vendo um momento que a gente tem que ter muito cuidado, tá? E que nós estamos diante de uma doença que não tem ainda é, tratamento, tá? Tem tratamentos paliativos. Então a gente tem que evitar. Então já vi algum de vocês circulando na rua aí. E de antemão a gente diz assim que vocês, aquele já é uma coisa batida que todo mundo fala, mas o melhor para esse momento é ficar em casa. Bom, vamos para mais uma aula de filosofia, tá? Nós vamos hoje trabalhar na página 230 e vamos tentar responder uma pergunta. Vivemos uma democracia? Nós brasileiros vivemos uma democracia? Essa é uma pergunta que vem à tona direto nas discussões de política, nas discussões em família, nas discussões na escola, na discussão até mesmo no boteco. Tá? É uma pergunta recorrente. Assim como é uma pergunta recorrente, as respostas também são as mais variadas. Tá? Mas vamos nos embasar aqui num pensador italiano chamado Norberto Bobbio. É um jurista e filósofo italiano e que ele vai debater a respeito da democracia. Não especificamente a democracia brasileira, mas a democracia de um modo geral. Tá? No Brasil nós sabemos que o Brasil é um país que tem um viés autoritário. Tá? Nós estamos vivendo aí desde o ano de 85, 80, 84, 85, né? Mas mais precisamente a democracia volta ao Brasil no ano de 1988 com a promulgação da Constituição atual, onde ela coloca a democracia como algo essencial para o Estado brasileiro. Tá? Ela vai colocar a democracia sendo algo, um dos pilares para a sociedade brasileira. Isso depois da Constituição de 88, que nós vamos ter uma retomada dessa democracia. E a democracia ela é construída. Tá? A democracia não é algo que, como uma peça de um motor que a gente tira e coloca outra. A democracia não é assim. A democracia não funciona. Não vai dizer assim, a partir de tal dia nosso país vai passar a ser democrático. Não. O sistema democrático é um sistema construído pela população. Tá? Até porque a própria palavra democracia ela diz governo do povo, ou seja, que o povo tem que ter participação, ou seja, o povo tem que ser o principal agente e garantidor dessa construção de um sistema democrático. E o que é que Norberto Bobbio vai dividir? Ele vai dividir a democracia numa democracia formal. Se nós pegarmos o Brasil e pensarmos numa democracia formal, nós podemos dizer que nós vivemos em plena democracia. Hoje é muito comum, no discurso, eu acredito que a maioria de vocês acompanha o noticiário, de uma certa forma escuta, e hoje é muito comum quando alguém questiona se o Brasil não está vivendo ou retomando um período autoritário, ou retomando o autoritarismo que sempre foi presente na sociedade brasileira. Você basta ver a nossa história, né? Para vocês terem uma ideia, esse período que nós estamos vivendo agora é o período mais longo democrático no Brasil. Ou seja, basicamente aí menos que 40 anos. Então, considerado o período mais longo. E essa discussão, ela hoje é muito atual. É muito atual. Nós temos o quê? Nós temos uma sociedade que vocês estão vendo por aí pedindo a volta da ditadura militar, pedindo a volta de um período dos mais vergonhosos da história do Brasil. Aí quando alguém questiona isso, as pessoas, logo as autoridades, o pessoal do poder judiciário, os políticos, de vários do campo que sempre foi um campo autoritário, que são os chamados conservadores, liberais,
Ah, não, mas as instituições estão funcionando. Aí Norberto Bobbio vai dizer assim, é a chamada democracia formal. O que seria essa democracia formal? As pessoas votam, as pessoas têm direito de recorrer ao poder judiciário, a justiça está funcionando, as instituições estão funcionando. Essa é a parte formal. O Estado democrático de direito está funcionando. Isso, para Norberto Bobbio, é a chamada democracia formal, ou seja, as instituições ditas democráticas, elas existem, elas estão aí. Nós temos no Brasil um poder judiciário, nós temos no Brasil um poder executivo, nós temos no Brasil um poder legislativo para formular as leis, o executivo para executar, e o judiciário como grande maestro, grande aparador de arestas aí que possa surgir na sociedade entre os outros poderes. Formalmente nós temos. Essa parte ninguém coloca em questão. Nós não colocamos em questão que a democracia brasileira formalmente ela existe. Eleições regulares, tá? Apesar de algumas pessoas achar que nós votamos muito, não, nós participamos pouco dessa construção, porque a democracia, como vocês pegarem para ler, vocês vão ver que o significado da palavra democracia, que vem do grego, é governo do povo, ou seja, o povo ele é agente, como eu já falei, ele é agente principal, ele não é espectador na construção da democracia, ele tem que ser ator. E para ser ator, ele não pode só participar do momento do voto. Ah, eu vou exercer a minha cidadania, porque é outro conceito que está junto, né? Que democracia e cidadania eles vão juntos. Eu vou exercer a minha cidadania, o meu direito, hoje é o dia da democracia porque as pessoas estão votando. Não. Isso é uma das características da democracia. Tem que existir a escolha do representante, até porque se não existir a escolha do representante, aí que a democracia nem é formal. Mas Norberto Bobbio ele coloca um segundo ponto nessa questão da democracia, tá? Que é a democracia substancial. Que é o quê? A democracia substancial de Norberto Bobbio, ele vai dizer o seguinte, tudo bem, a formal ela existe no Brasil, no caso do Brasil a gente não tem dúvida que existe a formal, e a substancial, que é como que essa democracia está chegando no povo. Qual é o acesso que o povo tem para essa democracia? Aliás, com essa democracia. Quais são os acessos? As pessoas estão sendo realmente nesse sistema democrático que se diz democrático. As pessoas estão tendo acesso aos bens essenciais. Elas estão participando do governo. Participar do governo não é apenas votar ou ter um cargo, e sim ter seus direitos garantidos. Todos. Governo do povo. Então que todos têm acesso, não a pequeno grupo. Entender a diferença ou seja, a formal nós temos, não tem dúvida. Agora, essa parte formal das instituições, será que essas instituições elas estão chegando até as classes mais baixas do povo brasileiro para responder às expectativas desse povo, às necessidades desse povo? Basta a gente fazer uma reflexão, tá? Então a atividade é essa. Será se no Brasil nós temos no pensamento de Norberto Bobbio, nós temos uma democracia substancial que atenda às necessidades do povo? Faça a reflexão e faça um pequeno texto.
um pensamento. Coloque o que vocês pensam a respeito disso. Pode ser de berlinha, pode ser um livro, pode ser... Mas faça uma atividade, responda essa questão. Será que no Brasil tem a democracia substancial a partir do pensamento de Norberto Bobbio? Tá ok? Bom estudo, se cuidem e até a próxima aula.